Muito bem, vamos pensar um pouquinho sobre ambientes que nos doutrinam, porque por alguns momentos vocês ouviram ou ouvirão eu falar sobre a música como um meio de nos doutrinar, como uma forma de nos doutrinar. Isso é comprovado. E os ambientes também nos doutrinam. Eu quero tomar como exemplo o show de música gospel, para que nós analisemos um pouquinho desse ambiente. Sabemos que ambientes como show de música gospel são ambientes que atraem os jovens, tanto os cristãos como os não cristãos. Eu me converti ainda na infância, quando adolescente, já na fase da adolescência para a juventude. Eu participei de muitos eventos de música gospel, de show de música gospel, e é muito empolgante. De fato, é sim. Mas vamos pensar na doutrinação desse ambiente? Como é o ambiente do show de música gospel? É um ambiente que não promove a devoção, não promove o arrependimento, o louvor e a adoração. É um ambiente de entretenimento, é isso que precisa ficar claro em nossas mentes. É um ambiente de uma dinâmica mesmo de um show, como um show secular. Apesar de eu nunca ter ido em um show secular, mas quando nós vemos por meio de vídeos, nós encontramos alguns componentes que também é encontrado no show de música gospel. Como, por exemplo, as luzes se apagam, jogos de luzes, todos gritam, pulam, a celebridade aparece, a galera vai ao delírio. Antes eram os autógrafos, né? Hoje são as selfies. E todas essas coisas, todo esse ambiente é um ambiente que qualquer profissional ele é capaz de montar a fim de manipular um grupo. Nesse mesmo ambiente de show, nós vemos também que os casais de namorados, eles namoram no show. Muitas vezes eu vi os líderes dirigentes do show mesmo, de música gospel, falar com bastante ira sobre o comportamento de alguns, só que não de maneira que fosse, né, coerente para um líder. Teve uma certa vez que alguns jovens, eles tinham 5 jovens com uma faixa escrita lá, um dizer criticando o show, porque tinha um ingresso a ser cobrado, então era uma crítica quanto estar cobrando para evangelizar. E quando esse líder viu essa faixa, ele, de lá do palco mesmo, com o microfone, no microfone mesmo, ele falou assim: tira esses idiotas daqui, pode colocar esse bando de babaca para fora. Então, a forma assim das pessoas se comunicarem não é um ambiente que venha nos despertar a devoção, ao amor ao próximo. Muitos outros momentos o líder falava que era para todo mundo se ajoelhar ou sentar no chão. Era um chão cheio de pedras mesmo, e teve um rapazinho que ele acabou não querendo abaixar, ele ficou em pé, no meio da multidão, em pé. Aí o líder, ele, lá da frente mesmo, ele apontou e falou assim: o que esse cara ridículo tá fazendo em pé? Nossa, cara, você é muito feio. Então todo mundo começava a vaiar, aquela bagunça toda. Então nós vemos que é um ambiente de entretenimento, é um ambiente que ocorre até muitas palavras que não são legais, e que é um ambiente que ele é feito para agradar a carne. Claro que aí nós precisamos analisar os fatos,
que aí é onde mora o perigo. A depender do nosso enraizamento na palavra de Deus e em temor a Deus, nós podemos acabar indo, assistindo, descontraindo e sair dali convicto que aquele não é o cristianismo autêntico que Deus tem para nós. Como, por exemplo, nesse último show foi esses relatos foi todos na última vez que eu fui nesse show. E quando eu olhei tudo aquilo, eu falei, não é um ambiente bacana. Então, nós precisamos sair desses ambientes com uma realidade firmada sobre o cristianismo que Deus quer que nós vivemos, que nós venhamos a praticar, que nós necessitamos cultuar a Deus, reverenciar a Deus, nos alimentar espiritualmente. Porém, também, ainda na fase de juventude, eu percebi que muitos jovens não tiveram esse mesmo pensamento. Eles acabaram se envolvendo nesses shows e começaram a acreditar que eles poderiam viver a vida que eles escolheram, que Deus não tinha tanto a ver com as decisões pessoais dele. Então, é necessário que, se você vai em um show, se você curte, você tenha esse entendimento, que aquilo não é o cristianismo real, aquilo que Deus ele estabeleceu em sua palavra. Que Deus ele deseja que nós venhamos alimentar o nosso espírito. Ambientes que fazem nos alimentar constantemente da carne, nos dispersar, são ambientes perigosos, quer seja num show, quer seja dentro da própria igreja. Nós podemos ficar enganados por muito tempo, apenas utilizando o nome de Deus como um plano de fundo para as nossas ambições. A pregação do evangelho acaba sendo apenas uma isca para nós alimentarmos as nossas próprias ambições. Deus está muito longe desse ambiente em relação ao trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quer seja num show, quer seja na igreja, que o nosso foco seja sempre estar presente para Deus. Porque Deus, ele deseja que nós sejamos presentes para Ele. A grande questão não é se eu vou a este determinado evento. A grande questão é nós refletirmos sobre o nosso alimento espiritual. Se você for, não vou dizer que, nossa, é um pecado você ir a este ambiente. É um pecado a depender daquilo que você faz nesse ambiente e aquilo que você permite que esse ambiente desperte em você o lado carnal. Agora, se você vai, você aproveita a música, você se distrai com seus amigos, você tenha consciência que Deus deseja que você alimente muito mais o seu lado espiritual para que você compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ministerial, enfim, que você entenda que o seu relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer oferta que esse mundo venha a fazer. Deus abençoe e vamos para mais uma aula.